Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Luz Sextos. Deixa eu olhar para a câmera. Que dificuldade isso. Mas vamos lá, né? Vamos hoje falar sobre o arcano de paus, né? Foi difícil, tinha que ter começado com ele, na verdade, não comecei, mas hoje nós finalmente vamos chegar ao arcano de paus, que é o primeiro arcano na concepção da Kabbalah, né? Onde a gente encontra a nossa força, a nossa vontade, que é recebida, na verdade, por Deus, né? O universo que emana essa força, essa garra, para a gente continuar fazendo o que a gente tem que fazer. O naipe de paus, ele remete ao trabalho, na verdade, não só ao trabalho propriamente dito que faz a gente ganhar dinheiro, mas aos trabalhos da vida cotidiana, né? Então não pense que é só o sair de casa para ganhar dinheiro, mas também o trabalhar dentro de casa, os trabalhos das donas de casa, das secretárias do lar, enfim, toda forma de trabalho, porque também hoje em dia nós sabemos que tem muita gente que trabalha home office, né? Então é importante a gente ver esse trabalho, mas não só o trabalho remunerado, mas o trabalho que extenua, que cansa, né? E aqui a gente precisa de motivação, né? A motivação necessária para que nós continuemos nos movimentando. Então, a carta de paus fala do fogo e daquela necessidade da movimentação constante, o recebimento, o início das coisas na nossa vida, tá? Então, vamos começar aqui pelo As. Aqui, ó, As de paus, que é o recebimento, é o momento onde a gente recebe as influências, os influxos que vêm do divino, do poder superior, do universo, da onde você achar que é, né? Mas é dali que vem realmente a força. Então, o As de paus fala das conquistas, da vontade necessária de se ir adiante, é muito ligada aí também ao signo de Áries, né? E nós estamos no período aí do signo de Áries, falando dos inícios, dos movimentos, da motivação para se iniciar coisas, da não procrastinação, né? Mostrando realmente a necessidade do crescimento, né? Se vocês notarem aqui, lá no fundo tem um castelo, né? Então seguindo os fluxos, seguindo a vontade, seguindo realmente a garra, você chega lá, né? É um campo verde, onde tem um castelo, e a mão de Deus, né, que mostra essa direção, ou seja, nós recebemos todos os tipos de influxos divinos. Resta saber, vamos aceitar? Vamos usar? Como vamos usar? De que forma vamos usar? Pois é. Então, tem toda uma gama de coisas aí, e fala, obviamente, das vitórias, né? Ases falam de recebimentos, de vitórias, de conquistas. Então, é sair para conquistar aquilo que se deseja para a nossa vida material, né? Não só para a nossa vida material, mas para a nossa vida espiritual também, porque Paus está situada, né, em Atzilut. Então nós sabemos que é uma emanação. Nós recebemos aqui a coisa já um pouco mais diluída, né, no nosso mundo de Asiá, em Malkut. Então o que a gente vê nesse exato momento? Nós já recebemos esse fluxo um pouco já diluído. Nós temos que aproveitar tudo, até o talo do que realmente chega pra gente. Então é a força motriz para se conquistar as coisas em todas as esferas das nossas vidas, em todos os campos das nossas vidas, tá? Bom, a carta número 2, o 2 de paus, mostra, né, vocês estão vendo aí, é um homem com um globo na mão, olhando para o horizonte, para frente, olhando para o futuro, e uma pessoa aqui atrás, aqui atrás, que a câmera ficou ao contrário, gente, né, com os olhos vendados, escondidinho atrás do toco, e com vários pássaros, e ele está num patamar elevado, ou seja, é uma pessoa,
que conquistou coisas, cresceu, e que, na verdade, nesse momento aqui, a pessoa precisa entender as parcerias. Como ela chegou até ali? Quem ajudou? Quais foram as pessoas que deram a mão para aquela pessoa chegar até o patamar onde ela está? É preciso se olhar para o horizonte, sim, caminhar adiante, seguir em frente, continuar o caminho, mas é muito importante não esquecer daquelas pessoas que ajudaram e que te levaram até esse momento aqui, né, de vitórias. Os pássaros falam do ar, dos pensamentos. Então, enquanto você olha para o horizonte, para o futuro, com os desejos, as vontades e os anseios, há que se olhar também para o passado. Veja que os pássaros estão no movimento contrário do local onde o homem está olhando. Então é um fato, né? Temos o mundo aqui, temos o mundo nas mãos, mas o que a gente vai fazer, né, dele? Quais as perspectivas? É caminhar, é seguir em frente, mas jamais esquecer das ajudas que obteve, jamais esquecer dos parceiros que se teve, daquelas pessoas que ajudaram na nossa caminhada. E sim, né, ter, eu esqueci agora a palavra, mas é ter esse olhar de ser grato a essas pessoas e continuar fazendo novas parcerias. Olhar para frente, continuar fazendo novas parcerias, mas sem nunca esquecer do passado, do que passou e das pessoas que te ajudaram a chegar até aí, né? Já o 3 de paus, né, ele mostra aqui um homem, né, com 3 paus ali e um comboio atrás dele, ele olhando para frente, né? Bom, essa carta aqui, ela fala, entre outras coisas, me lembra muito Moisés no Êxodo, né, na saída do Egito, onde ele liderava um povo, milhares de pessoas que estavam ali dependendo dele. Na verdade, dependendo de Deus, né? Porque quem comandava todo o espetáculo era Deus, que protegia o povo. À noite com a coluna de fogo, durante o dia com a coluna de ar, e no final do Êxodo protege também o povo com a coluna de ar, se transformando em coluna de fogo, para afastar os egípcios que vieram no encalço deles. E não obstante, abre o mar para que o povo possa passar. E quando os egípcios vêm atrás, numa fúria desenfreada para matar a todos, o mar se fecha, engolindo a todos os opositores. Bom, essa é uma das posições onde a gente vê, né, o 3 de paus, inclusive por conta dos cajados, né? Deixa eu botar a luzinha aqui. Dos cajados não só de Moisés, mas também como de Arão, né? Esses cajados representam a sabedoria, a força interior, o domínio da vaidade, que é muito importante para se conduzir a vida. Ou seja, a gente pode ter medo, porque é natural, né? Sentir medo, sentir aquela coisa do não termos certeza, né? Aquele desequilíbrio momentâneo que faz com que a gente duvide até mesmo de nós, né? Então, nesse momento aqui do 3 de paus, ele fala que, às vezes, a caminhada sozinho vai ser necessária, né? Não no sentido, porque aí você está falando, poxa, da caminhada de Moisés, o povo, todo mundo junto, mas chega um ponto em que as coisas precisam mais, você precisa olhar mais para você mesmo, acreditar mais em você mesmo do que nos outros. No sentido de, quando Moisés sente medo e sente dúvidas de como vai abrir aquele mar para que aquele povo todo possa passar. E todos ali dependendo dele e já duvidando, né? Porque as pessoas são assim, né? O ser humano, ele tem uma coisa muito ruim,
que ele pode ver 1000 maravilhas, mas se alguma coisa demora a acontecer, pronto, a culpa é sua, o problema é seu, se você não resolver, você é um maldito, um infeliz, e não importa o que você fez anteriormente. Então a gente não pode esquecer do 2, tá? Por isso que eu falo da importância de não se esquecer das pessoas que te deram a mão, porque em algum momento pode ser que elas tenham dúvidas, tenham problemas, e aí você entra como aquela pessoa que vai ajudar, que vai dar a mão, que vai retribuir os favores, tá? Então, o 3 de paus, numa essência, numa escala mais baixa, ele fala realmente de você seguir o seu caminho, sem medo, porque aqui a gente não consegue ver, né? Mas no vice-versa, no tarô vice-versa, a gente consegue ver o mar, né? O mar, uma praia à frente dessa carta, né? Muita movimentação. Então, qual o caminho seguir? Qual o melhor caminho seguir? Então, nesse momento vem uma paralisação, né? Onde você fica perdido, sem saber, às vezes, o que fazer, como proceder. Então, esse momento é um momento de acreditar em si, acreditar nas suas capacidades, no seu poder de realização, como Deus falou para Moisés. Acredite nas suas próprias palavras. Levante seu cajado e diga para o mar se abrir. E o mar se abriu. Né? Tudo bem, isso é uma história. Na nossa vida aqui, as coisas acontecem de forma diferente. Né? Quem dera, como seria maravilhoso que nós pudéssemos escutar a voz de Deus, cada um de nós, para termos as melhores direções. Né? Seria maravilhoso, seria majestoso. Mas não é assim que funciona, pelo menos não nos dias que se apresentam. Então nós temos que ter esse discernimento e usar da nossa sabedoria para conseguir encontrar os melhores caminhos para nossas vidas, sem deixar de acreditar em nós mesmos. E aí vem o 4 de paus. Né? O 4 de paus é a carta que colabora com esse 3 de paus quando a pessoa acredita naquilo que faz, acredita nos seus valores, acredita naquilo que sente e que produz. Porque quando você não acredita naquilo que você está fazendo, como é que você vai querer que os outros acreditem? Né? Outro dia eu tive uma pergunta, né, de uma consulente, falou assim: Bia, eu notei que você, nos seus vídeos, nas suas postagens e tal, você sempre curte os seus vídeos. Eu falei, claro, porque eu acredito no meu trabalho, eu gosto do meu trabalho, eu amo o que eu faço. Se eu não acreditar no meu próprio trabalho, como é que eu vou querer que vocês vão gostar do meu trabalho? Vão curtir, enfim, seja lá o que for. Então eu tenho que ser a primeira a ter essa noção do que aquilo que eu estou fazendo é bacana, que eu estudei para isso, eu galguei degraus dentro da espiritualidade para poder trazer esse conteúdo para vocês, todos os que eu trago. Então, eu gosto daquilo que eu faço. Então, nesse momento, né, e que pode demorar, né, óbvio, né, nem tudo é tão veloz, né? Mas aqui é a alegria, é o contentamento do fazer bem feito. É uma realização, é uma carta que fala de união, de casamento, né? O 4 de paus mostra, inclusive, aqui a Rupá, né? Que está sendo preparada para um casamento, para uma união, e que fala, né, dessa união dos casais, mas também fala da união de cada um de nós com Deus. Né? Porque as cartas do tarô, elas não são fixas, elas são mutáveis. Né? Eu já falei isso para vocês. Elas vão se transformando de acordo com o mundo, de acordo com as situações. E dentro das cartas nós podemos achar caminhos para as coisas que nós vivemos. Então, o 4 de paus, ele mostra isso, essa conexão com o poder superior, essa aliança que a gente faz com o nosso poder superior, que traz alegria, que traz contentamento, que traz prosperidade e que traz, acima de tudo, né, que é o que a Rupá mostra, a segurança. Né? E você vê que ela não é fechada, né? É como uma tenda aberta,
como a tenda de Abraão, que era aberta a todos aqueles que queriam conhecer sobre Hashem, sobre Deus. Então, é bom quando você está aberto a colaborar com as pessoas, comungar com as pessoas, contribuir com as pessoas, dividir, compartilhar. Então, esse momento aqui do 4 de paus, ele fala disso, né? Desse contentamento que vem, né? Com as alegrias que chegam, não só para um casamento ou para uma festa ou uma comemoração, mas para a nossa própria vida e a nossa conduta, como nós agimos, né, em relação ao mundo e às pessoas, para que as coisas melhorem. E aí temos aqui o 5 de paus, né? O 5 de paus, ele fala das contendas, né? Das brigas, mas ele fala de colocar, inclusive, aí as suas opiniões, falar sobre coisas, né, que você tem a segurança para poder falar, a ter a sua opinião e colocar, e ter o poder de colocar a sua opinião, saber brigar por aquilo que você acha justo na sua vida, porque é complicado, né? Essa carta aqui, ela também é muito ligada ao 7 de paus, que fala disso, né? Só que aqui ela também fala dessas confusões, dessas brigas, dos desentendimentos por conta de várias opiniões que divergem, né, entre si. Então, o bom nessa situação, quando a gente fala, é saber ouvir mais do que falar, né? 2 orelhas, uma só boca, e dentro da boca, né, que é uma carta ligada à letra P, que fala da boca, né? E que inclusive hoje ela saiu, né? Tem a conexão com a carta da torre, né? Dentro da boca nós temos dentes, então a língua pode ser mordida a qualquer momento, né? Então aquela coisa que você fala demais, você acaba mordendo a língua no sentido, na vida, né, de se dar mal, de entrar em fofocas, brigas, discussões, e a coisa começa a virar contra você. Então é preciso ter um certo cuidado quando se entra em discussões, debates muito acirrados. Às vezes, ouvindo mais, você busca a sua sabedoria, você aprende, e muitas das vezes você não abre a boca para falar besteira. Evita confusões. Obviamente que você não vai deixar, né, não vou ficar calado porque eu estou com medo de... Não é uma carta de medo, é uma carta de luta, né? É uma carta de luta, de defesa pelas coisas que você acha correto, tá? Então, muitas das vezes colocar, né, determinadas pessoas em seus devidos lugares é preciso, tá? É preciso. Mas a gente tem que ter sempre o bom senso, né, para que essa confusão que a carta mostra aqui, né, não se transforme em coisas piores, né? Porque a gente vê aqui, deixa eu ver se dá para aproximar mais. Aqui, ó. Dá. É uma contenda que aparentemente, né, tem várias pessoas contra uma, né? E as aves em cima, você pode notar que já não são mais aves brancas, né? São aves negras. Ou seja, isso aqui reflete muito a situação de Arão, né? Quando o primo dele, Corá, queria o cargo dele a todo custo. Na verdade, Corá queria tudo, né? O cargo de Moisés, o cargo de Arão e o que mais pudesse ter, ele queria tudo, né? Corá é um ser desprezível, abominável, nojento, repulsivo, assim como várias pessoas que a gente conhece na nossa vida, né? Olhudo, invejoso, cheio de lachonará, né? Falava mal de todo mundo, né? Ainará, ou olho grande nas coisas dos outros, ou seja, ele era tudo que não se deveria ser. Enfim, é como se fosse mais ou menos isso, sabe? Como se ele, naquela hora onde ele tenta insuflar o povo contra Moisés e Arão, né? E, enfim, Moisés fala com Deus e pede uma direção,
onde os cajados depois são dispostos num local, cada um com seu devido nome, e o cajado que florescesse seria o cajado do sacerdote escolhido por Hashem. E quando eles abrem, né, o local no dia seguinte, o cajado de Arão floresce, né? Então é mais ou menos isso, né? Você tendo a sua sabedoria e você estando no seu devido lugar e sabendo as coisas que você defende na sua vida, né? Você tem a proteção. E aqui é justamente esse momento da discórdia, da disputa, né? Em que você, muitas das vezes, em vez de revidar, né, com mais ódio, com mais raiva, você pode revidar de uma forma mais suave, mais tranquila, mostrando o erro das outras pessoas, né? Então aí você fala, mas aí todos os cajados estavam florescidos aqui. Todos os cajados estavam florescidos aqui, né? Mas a diferença, né, nesse momento aqui é que todos eles achavam que tinham o poder, todos eles achavam que tinham que ter uma parte daquele poder. Então, todos eles ali estavam disputando algo que eles achavam que tinham o direito, né? E aí vem a carta do 6 de paus, né, que corrobora com essa situação, que fala da vitória, obviamente, de Arão, claro, né? Era o sumo sacerdote, é o Cohen Gadol, mas trazendo um pouco para a nossa esfera, né, do nosso dia a dia, né, você vê o povo, né, as pessoas ovacionando, né, ou seja, aplaudindo e coroando realmente, né, a pessoa como no seu devido lugar, né, recebendo os louros da situação. E aí, a gente vê, né, aqui todos os cajados florescidos, porque todos são filhos de Deus, mas o cajado de Arão recebe a guirlanda principal da vitória, né? Agora, no nosso mundo aqui, né, trazendo isso para o nosso mundo, representa sim, né, uma pessoa que conquistou realmente as coisas na vida, que tem realmente, mesmo que seja, mesmo as pessoas que têm inveja dessa pessoa, né, elas sabem o valor que essa pessoa aqui possui, né, porque conseguiu chegar num patamar maior, conseguiu aí realmente os seus intuitos, né, e aqui a gente já pode ver, poxa, essa luz aqui tá louca, né, vamos lá, aqui a gente já pode ver, deixa eu tentar aqui, o pássaro, né, o pássaro, ele já é um pássaro claro, né, é um pássaro branco, que sobrevoa, né, a pessoa, mostrando que realmente era aquilo ali, era aquilo que Deus queria, era aquilo que tinha que ser. Ou seja, a pessoa quando consegue receber a vitória na vida, quando consegue galgar degraus, depois de lutar, de batalhar, de se esforçar, ela consegue isso, a coroa de louros, né? Ela consegue essa coroa de louros. Muitos vão te amar verdadeiramente, entender o seu valor, e outros vão realmente invejar você e te detestar pelo mesmo motivo, né? Enfim, essa é a nossa vida, né? Não tem jeito. O 7 de paus, agora sim, né? Nós temos aqui o 7 de paus, que fala da pessoa que luta, né, bravamente pelos seus ideais. Uma luta brava pelos seus ideais, por aquilo que pensa, por aquilo que realmente está dentro da pessoa. Lógico que tem gente que encara essas lutas mesmo estando errados, né? Não querem saber, né? Então, a soberba, né? Não vamos nos esquecer que é uma carta que fala disso, mas é uma carta número 7, né? E que fala muito do se achar muito conhecedor das coisas, se achar soberbo, ou seja, conheço mais do que os outros, conheço melhor do que você, eu sei mais do que você. Então, pode representar pessoas assim também, isso aí depende da disposição das cartas.
Mas, num cômputo geral, é uma pessoa que defende as suas opiniões com unhas e dentes, né? E mostra também aqui numa cena como essa, que a gente pode linkar as coisas, né? Seria Arão tentando fazer com que o povo não construísse o bezerro de ouro, não caísse em idolatria. Ele botando ali e tentando, né, fazer com que o povo entendesse isso e ganhando tempo para que Moisés pudesse voltar, né, da conversa com Deus com as tábuas da lei. Infelizmente a gente sabe que não deu, né? Porém, Arão não foi conivente com isso, né? Ele teve ali um erro, mas não é assunto para aqui, mas ele estava tentando fazer a coisa certa, só que infelizmente não deu. Ou seja, né, se ele tivesse ido até o fim e acreditado piamente que Moisés iria voltar, isso não teria acontecido. Talvez as pessoas tivessem construído o bezerro de ouro, ou seja lá qualquer outra coisa que fosse. Mas se ele não tivesse participado disso, porque tentado fazer com que o povo diluísse essa ideia, mesmo assim, se ele não conseguisse, porque ele era um para milhares de pessoas, ele não deveria ter participado dessa situação de forma nenhuma, né? Mas aí teve alguma coisa dentro dele, algum tipo de soberba, algum tipo também de eu sou aqui o representante do povo enquanto Moisés não está presente. Então pode ter aí subido alguma coisa à cabeça, porque na verdade era humano, né, gente? Não era um santo, era um humano. Era uma pessoa que se dedicava a Deus, mas não era santo. Até porque nós sabemos da história de Arão, do começo, o quanto ele renegava a Deus, o quanto ele detestava a Deus, né? E isso acontece com muitas pessoas, inclusive, né? Foi um dia desses, não sei se foi ontem, enfim, que as cartas do dia falaram sobre isso, né? Que por mais que nós reneguemos a Deus, ele nunca nos abandona, porque ele sabe o motivo pelo qual nós fomos criados. Então, ele não nos abandona. Eu, particularmente, passei por isso na minha vida durante muitos anos. De renegar a Deus. De não ter Deus no meu coração. E olha hoje. Então, se Deus tivesse desistido de mim, provavelmente hoje eu poderia nem estar aqui, viva, falando com vocês. Deus nunca desistiu de mim. E essa para mim é a maior bênção que eu poderia ter na minha vida, né? Bom, na sequência nós temos o 8 de paus, que fala da rapidez e da velocidade da comunicação, das coisas que acontecem, né? Não só da comunicação, mas das atitudes, também da comunicação. Por quê? Primeiro nós temos o anjo, né? Os anjos são os comunicadores de Hashem, de Deus. Isso aí não se discute, isso é fato, né? Então nós temos aí essa clara leitura da velocidade das coisas, até por conta do anjo, que é veloz, é um comunicador. E aqui atrás, não sei se vai dar para você já aproximar o máximo que dê aqui. Tá vendo aqui atrás? Tem duas pessoas, como se fosse ali uma vizinhança com as casinhas. Essa carta aqui, ela fala também de fofocas, das pessoas que vivem tomando conta da vida dos outros, fazendo fofoca, o leve trás, né? Então, as notícias que correm rápido, né? O 8 de paus, ele fala disso, né? Das coisas que vêm, né, por velocidade, ainda mais hoje, né? Hoje é a velocidade da web, né? A pessoa fala um A aqui, no mesmo segundo, lá no Japão, a outra pessoa já recebeu a notícia que vai, e aí acabou, né? Então, essa carta fala de notícias que se avizinham, rápidas, e que podem ser boas
boas ou não, justamente por conta dessa linha de fofoca, tá? Então tem que ver quais são as cartas que vêm ao lado para a gente ter uma noção realmente da qualidade dessa notícia, né? Da qualidade desse comunicado que chega de forma rápida, né? Que pode sim modificar muitas coisas, tá? Não esqueça que é uma carta número 8, né? O 8 ele fala de crescimento, fala da parte financeira, mas fala também da pessoa ser justa, da pessoa ser correta, né? Ou seja, da pessoa inspirar confiança nas outras pessoas e tá ligada a esse grau aí de fofoca do disse-me-disse. Então a gente precisa sempre ver o restante das cartas, né? Então normalmente é bom sempre a gente ter essa atenção, não só ao que o tarô nos diz, propriamente dito, dentro de vários estudos, mas também a numerologia das cartas, né? Bom, aí nós temos o 9, tá aqui, 9 de paus. 9 de paus mostra, né, aqui, opa, aqui, tá vendo? Um urso descampado, e onde a pessoa tá, é como se ela tivesse 9, né? São 9 paus aqui, como uma proteção, como uma cerca de proteção. Mas o homem que está aqui, apesar de machucado, né, de tanto trabalhar, ele está em prontidão. Ele está em prontidão, ou seja, depois de um 8 de paus, com velocidade de comunicação de coisas que podem chegar aí a qualquer momento, vem o 9 de paus falando que deve-se ter atenção, deve-se estar de prontidão para receber determinadas notícias, determinadas movimentações que são feitas e que a pessoa se protege mesmo, né? Ela tem que se proteger e estar pronta para um combate, né? Paus fala disso, né? Força, garra, determinação para se fazer as coisas. Então aqui o homem está pronto para, se for o caso, lutar com esse urso e não deixar que ele invada. Ou seja, esse urso pode ser várias coisas, né? Pode ser uma pessoa de más intenções, né? Como no caso aqui do 9 fala das fofocas, né? E que normalmente fofoca nunca é uma coisa bacana, né? Não tem uma conotação, não, mas é uma fofoca branda, não existe isso. Fofoca é fofoca e tem sempre um tom pejorativo. Tem sempre um tom pejorativo e não é bom. E aí, aqui, a pessoa já está se preparando, né? A pessoa já está preparada para receber essa pessoa que não é legal, que pode ser uma pessoa que se faz de amigo para estar por perto, né? Mas na verdade tenta minar a sua resistência, a sua força, né? Com palavras de fofocas, com palavras de, às vezes, de depreciação, às vezes até no sentido de você chegar e falar assim, ai, tô com vontade de fazer tal coisa, e isso aí tá com cheiro que não vai dar bom. Já é uma coisa para minar mesmo, sabe? Mesmo que seja uma coisa maravilhosa, né, e que a pessoa está ouvindo e sabe que aquilo ali tem tudo para dar certo, ela vai colocar essa areia aí. E provavelmente, possivelmente, ainda vai pegar a sua ideia e colocar em prática e deixar você aí a ver navios, tá? Então existem pessoas desse nível e muito piores até, tá? O ser humano tem coisas horrorosas, né? Na mente de um ser humano. Então é que se ter muito cuidado e estar pronto mesmo para esses ataques, né? Mas além disso, né, é saber que quando você se protege, né, você tem caminhos a seguir. Quando você se protege das situações, as portas elas se abrem. Porque você é uma pessoa que sabe se cuidar, tá? E a gente não pode levar a carta ao pé da letra, falando assim, bom, a pessoa não pode sair dali, não pode se movimentar. Não, ela pode sim. Ela pode sim. Isso aqui, gente, é uma alusão, né? Você não pode levar tudo ao pé da letra. Então, quando ela se protege espiritualmente,
fisicamente, com alimentação, uma alimentação legal. O espiritual é sempre com aquela conexão com o poder superior, né? Então, você tem uma proteção a mais, a qual você pode contar para fazer a sua caminhada na vida. E sabendo que você pode se livrar desse tipo de tralhas ruins que aparecem no seu caminho. Tá? Não se esqueça sempre que uma carta de paus, tudo bem, né? Ela não é uma carta de espadas, onde a pessoa tem uma arma, literalmente uma arma. Mas você, se por acaso já tomou uma porrada com um pedaço de pau, dói muito. Dói muito. Eu já tomei algumas na canela quando fazia meus treinamentos de kickbox e olha, dói, mas dói muito, tá? Então, uma paulada bem dada é um acerto, não é? Então você também tem uma arma. Ou seja, não vamos colocar isso na agressão física, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é a sua proteção, né? É o afastamento de pessoas que não servem para a sua vida, né? E o detector, né? Que quando você ativa mais o seu espiritual, você tem um detector, é uma intuição que você já tem e que você já se protege daquilo ali, tá? Pessoas que falam mal das outras pessoas para você, com toda certeza falam mal de você para outras pessoas. Então você já sabe que aquela pessoa ali, por mais que você diga oi, tudo bem, beleza, você sabe que a pessoa não vale nada. Então o afastamento é sempre o melhor movimento nesse caso, né? Porque senão vem aqui o 10 de paus, né? O 10 de paus, ele mostra um cansaço físico muito grande, né? É como se fosse um trabalho extenuante que não tem mais fim, que não para, e às vezes dá vontade de desistir, sabe? Dá vontade de largar tudo e esmorecer, né? As cartas número 10, né? Tanto de espadas, que é muito ruim, que eu inclusive acho até muito pior, né? É uma das cartas muito tensas no tarô, mas a carta do 10 de paus, ela fala realmente daquele trabalho que não deve ser, por mais pesado que esteja, ele não deve ser abandonado, porque você está numa virada. Os 10, apesar das dificuldades, eles falam dessa virada de jogo, né? Falam que isso está chegando ao fim. Então continue, não abandone o seu trabalho, tenha disciplina com o seu trabalho, porque se você mantém essa disciplina, uma hora, tua hora vai chegar. Ah, Bianca, mas poxa, essa hora demora, mas é assim, e cada um tem a sua missão de vida. Para uns é muito mais rápido, para outros é muito mais lento, para outros já nascem com uma estrela, né, brilhando na sua barriga, né? Então a gente tem que saber que cada um tem a sua missão de vida e não olhar para o trabalho do outro, para justamente não gerar inveja. Você olha para o seu trabalho, para as coisas que você faz, faça bem feito, faça com amor, faça com dedicação. Se dedique profundamente àquilo ali, não perca o seu tempo em deixar de fazer o seu trabalho para ficar olhando o trabalho do outro. Ou então olhando, mas poxa, é tudo rápido, fácil, não importa. Deixa a vida do outro. A vida do outro é do outro. A sua é que é importante. Faça a sua missão e não desista dela, tá? Bom, aqui a gente tem o... cadê? Tá dando pra ver aqui? Tá. Isso, o pajem. Tá aqui, ó. Agora, acho que aqui melhorou. O pajem de paus. O pajem de paus, ele sempre fala de notícias, né? De notícias que a gente está esperando e já tem uma longa data. Veja aqui a mulher na beira de um promontório, né? Na beira aqui de um precipício, né? Com uma tocha acesa, né? A tocha é sempre o fogo da esperança, né? Aquilo que a gente guarda de esperança dentro da gente, a não desistência, a força do sangue, algo que fala mais alto na vida da gente. Então, ela espera esperançosa
por notícias. E o Pajem de Paus, ele traz essas notícias, né? Ele vem trazendo notícias daquilo que se está esperando para a nossa vida, né? Como todas as cartas de Paus, elas não têm uma movimentação de muita espera, muita demora, muita delonga. Elas são cartas mais rápidas, né? Para acontecimentos mais rápidos. Não gosto aqui de falar de tempo, eu não falo de tempo, inclusive, com meus consulentes, porque isso é muito ruim. Cada um tem o seu tempo. Eu posso dizer, olha, daqui a uma semana pode acontecer determinada situação, mas se você faz um movimento contrário, né, dentro do seu livre-arbítrio, aquilo ali pode não acontecer mais. Pode já gerar uma outra coisa que vai acontecer, uma outra coisa, entendeu? Então, essa coisa de tempo não dá certo. Livre-arbítrio é o mais importante da pessoa. Então, aqui, se ela está esperando notícias, né, de alguma coisa, essas notícias chegam. E normalmente são notícias positivas. Por quê? Aqui trata-se, né, de uma carta de Paus, né, que tem, as cartas de Paus sempre tem os brotos, né, que é o começo das coisas, o brotar, né, a natureza brotando, a consistência, o movimento, e além de tudo, aqui ainda mostra campos verdes, né, atrás aqui da mulher, né, lá, ó, os campos verdes, e ela segurando uma tocha, né, madeira, mas com o fogo, né? Então é o fogo da esperança, é o fogo do otimismo, que eu costumo chamar inclusive de fogo fato, que é o fogo do Sagitário, né? Então, que está sempre otimista e esperançoso, e a notícia vem, né, para acalentar o coração. Isso é muito bacana, né? Aí nós temos aqui o Cavaleiro de Paus, que fala da impetuosidade, né? As cartas de Paus, elas falam disso, né, também, de velocidade, né, mas também algumas, né, de impetuosidade, e o Cavaleiro fala disso, né, a impetuosidade, as buscas, né, o Cavaleiro está sempre buscando aventuras, buscando coisas novas, sempre ativo, sempre em postura de se defender, né, aqui dá para ver bem, né, mostra que é uma pessoa forte, né, corajosa, está em busca de aventuras, é impetuoso, inclusive o próprio cavalo dele, né, é impetuoso, vamos rápido, né, e ele é como se estivesse pedindo informação, né, aos beduínos no deserto, no Egito, né, as pirâmides aqui atrás, lindas, né, como se ele estivesse pedindo informações de onde fica determinado lugar, porque ele precisa chegar lá. Ou seja, ele tem sempre algo para fazer. Então, quando sai essa carta, né, e quando as pessoas estão falando de relacionamento, é sempre uma pessoa assim, tá? Rápida, veloz, impetuosa, e tem pressa de fazer as coisas, né? E às vezes acaba dando com os burros na água justamente por conta dessa pressa. Está sempre disposto a lutar. Lógico que tem aqui toda uma sorte de positividade, mas como a gente sabe, né, todas as cartas e tudo na vida tem o seu lado obscuro. Então tem que tomar cuidado com esse ímpeto, com essa vontade, com essa garra, com esse dinamismo todo, porque isso aí pode levar realmente a algum tipo de problema na vida, né? É tudo que tem que ser feito com análises. Bom, aí nós temos a Rainha de Paus. É uma mulher destemida, você vê que ela segura lá, o cetro dela é o pau, né, florido, tá lá. Ela tem o girassol aqui, segura um girassol, que é uma planta maravilhosa, que traz sorte e prosperidade. Não só isso, né, ela tá sempre voltada para o sol, sempre voltada para a missão dela, sempre querendo fazer algo a mais, né? Ela atrás tem aqui, né, uma ama, né, uma criança, e aqui uma cesta de frutas. Então ela é uma rainha, ela é próspera, né? As frutas aqui, a comida fala disso, dessa prosperidade, né?
fala da prontidão dela, que está sempre pronta para se defender. Pode ser uma mulher que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, tem uma rapidez para fazer as coisas, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, mas é aquilo que eu falei, né? Muitas vezes acaba deixando por desejar, ou seja, o cuidado, né, com os filhos, né, da casa e tudo mais, muitas das vezes prefere ter alguém que cuide do que ela, porque ela tem aquela coisa do ímpeto. Vou fazer, vou acontecer, vou descobrir, é complicado, né? Essa dama de paus, ela tem um lado maravilhoso, fértil, bonito e que está sempre em conexão com o sol. Mas ela tem também um lado perigoso, né? De fazer aquilo que acha que os seus desejos, realizar os seus desejos, né? Em detrimento dos outros, do desejo dos outros. E é uma carta, né, bastante complicada, porque muitos tarólogos, inclusive, colocam a dama de paus numa jogada de traição, né? A dama de paus, ela quando sai, não há muitas dúvidas, né, dessa situação de traição, porque a dama de paus, ela vai mesmo, ela não quer saber, né? Enfim, esse é um lado difícil e complicado da dama de paus, né? Que mesmo sabendo que está fazendo a coisa errada para satisfazer os seus desejos, ela vai e faz, né? Mas é aquilo também, né, que se espera de uma dama de paus. Vai estar ali naquele momento e daqui a um tempo vai enjoar, porque ela precisa de movimento, né? Bom, e o rei, né? O rei de paus, ele é uma das cartas muito bacanas, né, do naipe de paus. Por quê? Ele tem essa coisa com a família, de proteção. Ele protege a família, ele protege os filhos, né? Ele tá, inclusive tem aqui, né, a parte de trás do trono dele. Ele na frente, ele é um rei, né? Ele precisa se comportar como um rei, porque é aquele que a sua palavra precisa ser lei, e ele, enfim, né, se comporta como um rei forte, bravo, destemido, porque inclusive o manto dele aqui é um manto de pele, né, de animal, é como se ele caçasse o animal na unha, né? É mais ou menos assim. Ele é bravo, ele é guerreiro, ele é forte, mas atrás do trono dele, né, o por trás, ou seja, o que ele tem por dentro dele, que ele não deixa as pessoas comuns saberem, é que ele é amoroso, é carinhoso e vai defender a família sob qualquer aspecto, né? Então, assim, dessa carta aqui, eu até lembrei agora, né, dessa situação que aconteceu com o Will Smith, né, no Oscar. Enfim, é a família em primeiro lugar, acima, inclusive, do próprio trono, né? Então, gente, e obviamente são reis, né? Tanto ele como a rainha são abastados, né? Você vê um campo verde na frente, dos lados e atrás, né? E ele sobre um patamar, né? O quadrilátero, lógico, né? Os reis, eles têm essa conotação do 4, né? Da severidade, da segurança, porque não é qualquer pessoa que pode ser um rei, né? Então você tem que ter toda uma sorte de situações na sua vida, as quais você faz de acordo, direito e bem feito, né, para você poder realmente chegar a um patamar desse como um rei e ser abençoado pelo poder superior, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do naipe de paus. É muito bacana, né? O naipe de paus é muito gostoso de ser explorado. Semana que vem, né, vou trazer para vocês o naipe de ouros, que é um naipe bastante esperado, né, que fala do dinheiro, fala da matéria mesmo. Aí é o curto e grosso, né? Materialidade, enfim. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Enquanto isso, eu espero que vocês curtam o vídeo, né? Deixem aí o seu like, o seu dislike,
Deixe seus comentários, compartilhem se acharem que devem, né? E, enfim, gostaria de agradecer, né, a audiência de vocês. Eu sou a Bia Rodrigues e quero deixar um baita beijo no coração de todos e até a próxima.